É com muita alegria que nós estamos aqui para podermos partilhar da adoração, do louvor nesta Semana Jovem. E posso me recordar que há uns 40 anos atrás nós estávamos programando alguma coisa jovem. E hoje, quase chegando nos 60 anos, quase chegando no privilégio de estacionar o meu carro num lugar de idosos, nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus com vocês. É com muita alegria. Eu costumo dizer, sempre quando eu venho a Vicente de Carvalho, que eu estou em casa. Essa igreja, por muito tempo, nós partilhamos os mesmos pastores, né? Na década de 70 e 80, vindo aqui ainda num barraquinho azul, comemorar o aniversário de mocidade, que era em setembro, se eu não me engano, porque o aniversário da minha mocidade era em agosto, lá em Cubatão, e a gente poderia compartilhar aqui de coisas maravilhosas. E hoje nós estamos aqui para falar de um tema, e vocês estão pensando sobre aquilo que está acontecendo com novidade no mundo, inteligência artificial. Nós estávamos num processo até 2019, 2020, que estavam para se implantar algo, veio a pandemia e tudo foi muito acelerado. Nós começamos a trabalhar home office, começamos a depender um tanto quanto mais da máquina, começamos a depender um quanto mais das coisas virtuais do que daquilo real. E como é que nós refletimos disso como igreja, como povo de Deus? Eu olhando para a história, costumo dizer, queridos, que nós como povo de Deus, né, reverendo Éder, nós estamos sempre na retaguarda, e nunca na vanguarda. E o interessante, queridos, que quando nós vemos o movimento reformado, lá no século XVI, com Calvino, com Lutero, esses camaradas, eles estavam à frente do tempo, porque eles pensaram não só teologia, eles não pensaram só em predestinação, eles pensaram em política, na posição do crente, na política, na arte, a posição do crente na ciência. Interessante, porque nós vivemos no século XXI, onde estamos discutindo se entre ciência versus religião. Absurdo! A ciência glorifica a Deus. E é interessante, meus amados, que dentro da sociedade eu ouvi isso de alguns pastores em alguns congressos, dizendo o seguinte: existem os crentes e os inteligentes, como se nós não fôssemos inteligentes. Como se nós não pudéssemos refletir e estarmos à frente de todas as coisas. O interessante é que nós estamos sempre na defensiva, dizendo o que essa inteligência artificial pode prejudicar a nossa fé. Desculpa, meus irmãos, ainda absolutamente nada. Como nós vimos aqui na introdução, nós podemos aproveitar de tudo isso como ferramental para que a glória de Deus seja exaltada no nome de Jesus. Mas nós vamos refletir hoje sobre inteligência humilhada. Nós vamos usar aqui uma história de jovens como você, jovens que nós vimos ali na história de Daniel. Inteligência humilhada, mentes brilhantes a serviço do Senhor. Inteligência humilhada, mentes brilhantes a serviço do Senhor. Antes, porém, de uma forma muito grosso modo, né, quando nós olhamos para a inteligência artificial, nós vemos que a inteligência artificial ela se torna agora um mundo sem limites. Você agora pode colocar um óculos 3D e fazer o que quiser da sua vida, ter sensações, namorar, ter relações sexuais através de um óculos. Há 2 semanas atrás, estava eu em Uberlândia, dentro de um shopping center. E quem me conhece sabe que eu tenho pavor de altura. Meu neto está rindo de mim porque ele estava comigo. E nós no shopping passamos em frente àquela máquina virtual, né? Que você sabe como é que é, coloca o óculos. Eu falei: Caleb, vamos junto com o vovô? Nós fomos comprar um presente, tudo, daqui a pouco paguei R$20 para cada um. E estou eu ali numa montanha russa. E aquele negócio vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, e eu comecei a gelar no meu coração. Quando aquela montanha-russa virtual começa a descer, eu começo a gritar: desliga isso! Pelo amor de Deus, eu estou morrendo! Gente, a sensação é incrível. Enquanto o meu neto estava dizendo uhul, eu com os olhos fechados, não vendo a hora daquilo acabar, daquele tormento acabar. Inteligência artificial, algo que não tem limites, algo que vai criar sensações, onde nós vamos nos relacionar com algo virtual, com aquilo que não é real. E o interessante é que nós ficamos vislumbrados com tudo isso. Mas antes que a gente entre no texto propriamente dito, o que é inteligência?
Se você der um Google, você vai ver, queridos, que há várias formas de inteligência. Mas, a grosso modo, inteligência é a capacidade de compreender e resolver novos problemas. Novos problemas e conflitos e adaptar-se às novas situações. Isso é inteligência. Inteligência não é você saber tudo de matemática. Porque há aqueles que têm uma inteligência mais abstrata. Aqueles que têm uma inteligência na fala, aqueles que têm inteligência musical, aliás, há várias formas de inteligência. Não há quem não tenha algo de inteligente. Mas é a capacidade de compreender, resolver problemas e conflitos e adaptar-se às novas situações. Mas, o que é inteligência artificial? A grosso modo, inteligência artificial é um avanço tecnológico que permitem que sistemas simulem uma inteligência similar à humana. Indo além da programação de ordens específicas para tomar decisões de forma autônoma. Para muitos aqui, e eu creio que alguns aqui já têm usado o ChatGPT. Eu estou com medo desse negócio. De vez em quando eu vou dar uma consulta lá para ver como é que é, né? A gente mais velho tem uma resistência a algumas coisas mais novas. Mas a inteligência virtual, ela vai resolver problemas. E como ela vai resolver problemas de forma rápida, vai criar, queridos, entre nós e essa inteligência, dependência, quiçá adoração, quiçá submissão. E aí você pode pensar assim, nós como crentes, IA, inteligência artificial, meu Deus, é o fim, Jesus está voltando. Mas nós estamos vendo isso dentro do nosso contexto. Mas há não muito tempo atrás, para os crentes daquele tempo, a televisão era do diabo. As coisas vão se transformando, surgiu o telefone. Imagine, queridos, quando surgiu o primeiro telefone, de as pessoas não quererem acreditar que um fio pudesse ligar uma outra pessoa, num outro país, numa outra cidade, e poderem conversar. Isso é um absurdo, como assim? A ciência vai acabar com as nossas histórias dentro de casa, com as nossas reuniões dentro de casa. Imagine, e vem avançando. Para muitos aqui, até a grande tecnologia era o Panasonic G9, aquele videocassete de última geração, onde muitos de nós íamos no Paraguai buscar mais barato. Eu sei que você nunca fez isso. Eu sei que seu pai não foi lá no Paraguai. Engraçado que muitos iam no Paraguai, compravam uma caixa fechada, quando chegava era um bloco. Não tinha nada de videocassete. Quantos aqui usaram disquete 3,5, pasmem, nova geração, com 1,44 megas de tamanho? 1,4. Eu, quando estava no seminário, a gente não tinha pendrive ainda, 2003, era disquete, 1,44 megas. E para quem já joga aí com a realidade virtual, quem não se lembra do Atari, né? Esses dias nós tivemos uma brincadeira entre pais e filhos na igreja, e um dos pais levou um emulador do Atari, o Cleverton, e nós estávamos jogando Top Gear. Gente, a computação gráfica daquele negócio é de dar nojo. Anteontem eu estava jogando com o meu neto instalou para a gente a Fórmula 1. Gente, fantástico, o carro perfeito. Só que eu sou ruim demais, eu bati o tempo todo, né? Enfim, para essa geração que viu transformações chegarem, para a minha geração de 30 anos atrás, nós vimos, gente, como tudo isso acelerou. A gente dependia de carta e telegrama para conversar, para mandar alguma coisa. Hoje é no vídeo, qualquer um agora, tempo real. Agora pense, toda novidade, ela faz duas coisas conosco. Ou ela nos assusta, ou nos causa dependência. Ou nós ficamos pasmos, dizendo, agora a humanidade acabou, agora não vai existir mais igreja, agora não vai existir mais relação pessoal, agora os casamentos acabaram, porque não precisa nem mais de uma mulher real para você ter casamento. Ei, ela pode nos assustar, ou ela pode causar em nós dependência.
Pergunto para você, quem aqui não trouxe o celular para a igreja? É quase que impossível nós deixarmos o celular em casa. A gente criou uma dependência desse negócio, porque a nossa vida está ali. O nosso banco, o nosso Pix, o nosso RG, o gov.br, tudo está ali. A gente pode esquecer qualquer coisa, pode esquecer a mulher em casa, mas o celular eu não posso esquecer. Toda novidade, ou ela nos assusta, ou ela nos causa dependência. Há muito tempo atrás, não sei se o Marcos Amador ainda está por aí. Está por aí, Marcos? Marcos vai lembrar dessa música. Não sei se era do Sérgio Pimenta, mas ela está no disco Tudo ou Nada. Essa música se chama Novidade. E essa canção diz assim: toda novidade que vem no vento, ao peso da força na rotina cai. Na monotonia do pensamento que a busca de outra novidade vai. Ânsia, insatisfação, correria, busca, experimentação, noite e dia, achados, fugas, horas de sorte, tristeza, sonhos negros, gosto de morte. Mais que a novidade que vem no vento, pois cada momento ensinamento traz, lembre, Cristo é tudo para todo tempo, quem nele se encontra não procura mais. E a novidade, ela causa isso, ânsia, insatisfação, correria, busca, experimentação. Mas quem se encontra em Cristo está satisfeito. Não precisa de viver na dependência de novas coisas. Cristo é a novidade, Cristo é o novo caminho, Cristo nos traz novas ideias e nova vida. Bom, mas a nossa reflexão hoje é sobre os personagens jovens do começo do livro de Daniel. E a nossa reflexão hoje é inteligência humilhada, mentes brilhantes a serviço do Senhor. Daniel 1, 17 a 20 diz assim: ora, a estes 4 jovens, Deus deu olha só, gente, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos o levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre qual o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos, do que todos os encantadores que haviam em todo o seu reino. Pai querido, é muito bom a gente poder estar aqui refletindo sobre a Tua palavra. É muito bom a gente estar aqui, Senhor, nessa semana jovem, trazendo proposta, Senhor, para nós nesse novo tempo, nesse novo mundo, onde a Tua palavra ela permanece para sempre, onde o Senhor é eterno e onde a Tua igreja é a instituição mais poderosa de toda a terra, porque nela habita o Espírito do Senhor. Por isso, ó Deus, nos desafie a usarmos todas as nossas capacidades, a conhecermos todas as coisas e termos as nossas mentes dependentes do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado por todos aqueles, ó Pai, a quem o Senhor escolher para serem seus servos. Te louvamos, te adoramos no nome de Jesus. Amém. O livro de Daniel, ele tem 2 partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao 6, nós vemos a história de Daniel, dos seus amigos ali. Depois nós temos um teor mais profético a partir do capítulo 7 até o capítulo 12. E nós vamos ver algumas coisas aqui do contexto do capítulo 1. Primeiro, queridos, que nós vemos no contexto do capítulo 1, é que o povo de Judá fora escravizado pelo povo da Babilônia. E não foi porque Nabucodonosor quis, não. Se você olhar um pouco para a profecia, Deus está dizendo assim: eu levantarei o meu servo Nabucodonosor. Queridos, até onde eu sei, Nabucodonosor nunca foi para uma escola dominical, Nabucodonosor nunca fez parte de uma UMP, Nabucodonosor nunca cantou os nossos louvores, mas nós precisamos perceber, queridos, que todas as coisas servem ao Senhor. E Deus disse: eu vou levantar o meu servo Nabucodonosor, porque meu povo está me desobedecendo.
Você olha nos textos do profeta Jeremias, Abacuque, ele está clamando bem no começo: até quando, Senhor, a injustiça acontecerá no meu país? Até quando? E Deus responde a Abacuque, a primeira resposta de Deus: olha, Abacuque, eu levantarei o povo caldeu para invadir Judá, para disciplinar Judá. Abacuque fica chateado com Deus, dizendo: Senhor, o Senhor vai levantar um povo pior do que o nosso para nos disciplinar. O povo abriu mão, queridos, do compromisso com Deus. O povo se secularizou. O povo vivia, queridos, numa dinâmica de sincretismo religioso, algo que nós vemos de muita naturalidade nos dias de hoje. Eles gostavam de Deus, amavam a Deus, mas depender de Deus em todas as coisas, enquanto os povos vizinhos eles estavam se divertindo, tinha um Baal como Senhor, tinha Astarote, tinha Azerá, tinha Moloque, e o povo começou a banalizar a fé, misturando a fé com Deus, com a fé com esses novos deuses, dizendo: Baal é nosso Senhor, Baal tem trazido o fruto da agricultura, é Baal, é Baal, é Baal. E uma vez por ano eles estavam lá no templo: adoramos a Ti, Senhor, e a Vé. Não dá certo, Deus. Uma das coisas que Deus mais fala na sua palavra e exorta o seu povo, a sua palavra, é em relação à idolatria. Quando nós colocamos coisas, pessoas, instituições à frente do Senhor e confiamos nessas coisas. Deus puniu o seu povo. Consequência: 70 anos de escravidão, Babilônia. O interessante, queridos, que antes que vá todo mundo, você pode observar isso no livro de 2 Reis, capítulo 24, Josias tinha acabado de morrer e assume o rei Jeoaquim. Jeoaquim fez tudo o que era mal diante do Senhor e Deus diz: chega. Mas antes que vá todo mundo para lá, primeiro vão os palacianos, vão aqueles que habitam no palácio. E é interessante, queridos, que Nabucodonosor manda que os seus principais, que os seus líderes até Judá, identifiquem jovens com qualidade, com jovens que tinham bom conhecimento, jovens que tinham inteligência, jovens que viviam no palácio, nobres, para que pudessem servi-lo no seu governo. E ele traça o perfil, ele coloca lá no LinkedIn da Babilônia, dizendo: eu quero esse tipo de jovens comigo. Jovens bem-nascidos, jovens que entendiam de política, jovens perfeitos fisicamente, jovens de boa aparência, bonitos. Creio que eu estaria lá nesse dia. Jovens bem formados, jovens bem capacitados de uma forma acadêmica, com uma visão ampla de conhecimento, e jovens competentes. Queridos, eu acho que Nabucodonosor tinha feito gestão nos nossos dias. Olha, gente, o perfil de currículo que esse cara traça, não é isso que se exige hoje. Ninguém quer um homem de 57 anos numa empresa. Jovens, competentes, que entendam das coisas, que saibam usar da capacidade intelectual, que saibam usar de novidades, bonitos, bem formados, com uma visão ampla de conhecimento, mas tem que ser competente. Não adianta saber de tudo se não tiver competência. A tática do rei. O rei tem uma tática, eu acho que eu repeti a tela aqui. O rei tem uma tática muito interessante. Primeiro, o rei queria que ele servisse no seu governo, no seu palácio. Mas o rei disse: olha, eu quero que esses meninos absorvam a nossa cultura e uma nova língua. Percebam, eles estavam saindo de Judá com toda a história de uma relação de Deus com eles, meninos de 18, 17 anos, que haviam aprendido na sua casa a Torá, que haviam aprendido na sua casa as leis dadas por Deus a Moisés, que nunca
nunca tinham saído de casa, que nunca tinham saído de Judá, que nunca tinham saído do palácio. Agora eles saem da zona de conforto, vão para uma terra distante, escravizados. Mas escravizados do que jeito? Morando com o rei, tendo uma boa casa, aprendendo e absorvendo uma nova cultura, ou seja, novos valores. Interessante que Nabucodonosor, essa é uma reflexão minha, Nabucodonosor pega esses jovens que não eram quaisquer jovens sábios, jovens inteligentes, trazem eles para a Babilônia para ensiná-los uma nova cultura, porque esses camaradas iam ser novos formadores de opinião. Que Deus, que Yahvé, Baal é nosso Senhor. Percebam, meus amados, que nós temos hoje uma estatística. E uma grande preocupação dos pastores é que 80% dos jovens que saem das suas cidades, que foram criados na escola dominical, que cantaram os hinos, os corinhos e aquela coisa toda, que ministravam no louvor, que davam aula de escola dominical, quando eles entram numa universidade federal, primeira aula de filosofia, eles perdem a fé. 80%. Está sendo incutida uma nova cultura neles, uma cultura do tudo pode, a cultura woke, essa cultura nova, que cada um faz aquilo que quer, Deus não tem nada a ver com a nossa vida, está tudo muito certo e etc e tal, porque uma nova cultura. Estavam protegidos dentro das igrejas, saiu da zona de conforto, perdeu a identidade, perdeu a fé. Muitos se tornando dos piores ateus, duvidando de tudo e de todos, questionando o sermão do pastor. A tática do rei era que eles servissem ao seu governo e que eles absorvessem a cultura e a língua dos caldeus. O rei oferece a esses jovens privilégios. Qual que é o privilégio? Dê para eles a mesma comida que eu como. Imagina a comida do rei. Imagina o privilégio desses jovens de beber um bom vinho, de comer uma boa comida feita pelos melhores masterchefs da Babilônia. E mais, eles iam estudar 3 anos na faculdade babilônica, 3 anos na Universidade Federal da Babilônia, tendo todo o curso pago, tendo hospedagem, tendo comida, tendo boa roupa. Invista nesses meninos, eles estão vindo de lá. Eu quero desfazer desses meninos os melhores babilônicos que nós pudermos fazer. Investiu tudo o que pudesse naqueles meninos. Quais foram os jovens escolhidos? Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Percebam, depois você dá um Google aí, não dá para a gente especificar muitos, mas todos os nomes deles, eles se remetiam a Deus, ao Senhor, a alguma relação que os pais tinham com Deus para dar esse nome para eles. O que Nabucodonosor faz? Troca-lhes o nome. E o nome deles foram trocados para divindades babilônicas. Era uma prática cultural de aqueles reis que dominavam outros povos, mudar o nome deles. É interessante que uma vez refletindo sobre isso, para quem me vê assim, sabe que eu sou de uma linhagem africana, é claro, alemã não dá, né? Percebam, o meu último nome termina com Silva. Os meus antepassados não eram Silva. Silva é o nome do dono do escravo. Silva é o nome do português que colocou na família do meu pai lá atrás. Eu não tenho referência, porque a gente não tem árvore genealógica, a gente não sabe de onde a gente veio. Eu não sei se eu vim da Zâmbia, eu não sei se minha família veio da Angola, eu não sei de onde se veio da Etiópia. A gente tem um pouco da nossa árvore perdida por aí, mas eu creio que lá onde os meus antepassados nasceram, eles não chamavam Silva. É o nome do dono do escravo. O que Nabucodonosor faz? Não, eles vão se chamar Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nomes que remetiam à divindade. Vamos fazer com que esses jovens se esqueçam da identidade e da referência que eles tinham lá em Judá.
Eles precisam esquecer do seu Deus. Eles precisam agora absorver uma novidade de cultura. Lembrando, gente, que a Babilônia era o lugar daqueles tempos. Não só na questão bélica, mas em toda a cultura. Ela dominava muitos povos por ali. Eu fico pensando nesses 4 jovens dizendo, puxa vida, é de Deus esse negócio, que nós somos escravos, temos esse privilégio. Deixa o povo lá, nós estamos na boa. Mas é interessante, queridos, que diante disto, chega um momento que a gente precisa decidir, acolher ou negar. É preciso decidir. Nos versículos 8 a 16, a palavra de Deus, para quem conhece a história bíblica, sabe que Daniel tomou a frente lá. Daniel era um Pedro do Antigo Testamento. Ele tomou a frente dos 4 e disse assim, olha, nós não vamos comer essa comida nojenta aqui não. Nós não vamos comer essa comida sacrificada a ídolos aqui não. Nós não vamos nos contaminar com essas iguarias do rei Nabucodonosor. Obrigado pelo convite, foi muito bom. Então eles decidem não se deleitarem das comidas do rei. Eles impuseram um regime, olha, faça um teste conosco, vê, nós vamos comer só legumes e só beber água. Depois você faz um teste conosco para ver se a gente não vai continuar forte, para ver se a gente não vai continuar capaz. E a história diz, queridos, que 10 dias depois, o Daniel, Misael, Azarias, Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar eram os mais robustos do que os demais. Eles eram os mais preparados fisicamente do que os demais, que estavam ali se deleitando com as iguarias do rei, bebendo os vinhos, bebendo as bebidas, comendo tudo, se divertindo, se fartando. Percebam, nós precisamos entender quem nós somos, nós precisamos entender de quem nós viemos, nós precisamos entender de quem nos chamou. E nós, queridos, em determinados momentos nós não podemos abrir mão, mas nós precisamos decidir, eu absorvo tudo, ou eu tenho coragem de dizer, aqui não, para cá não. E aí vimos, dos versículos 17 ao 20, o resultado da decisão. O resultado da decisão, queridos, é que depois de 3 anos, desses rapazes estudando, numa cultura pagã, creio que os 4 aprenderam as magias, eles aprenderam tudo que foi proposto na Universidade da Babilônia. 3 anos. Eles passaram por um teste de qualificação e receberam de Deus todo o conhecimento e toda a inteligência em toda a cultura. Eles eram jovens eruditos. Eles foram, queridos, colocaram a mente deles ali, receberam de Deus a capacitação, receberam de Deus inteligência para poder absorver aquele novo sem precisar abrir mão de quem eram, e eles eram os mais eruditos de toda a Babilônia. Jovem, aplique-se em estudar, meu querido. Absorva tudo, aprenda tudo e seja o melhor em tudo. E faça com que Deus te capacite em tudo, para que você não seja reconhecido você, mas que o nome de Deus, a glória de Deus seja reconhecida através de você. Daniel era capaz de discernir sonhos e visões. Daniel era capaz, queridos, de dar um norte, de mostrar o que Deus estava dizendo diante de sonhos malucos de Nabucodonosor. Onde todos os magos fizeram ali mandinga, tentaram, ninguém conseguiu. Daniel, olha, Deus me deu discernimento. Eu posso dizer para você. Sabe de uma coisa, meu amado irmão? Minha amada irmã, eu tenho repetido isso na minha igreja, constantemente. A igreja é a instituição mais poderosa de toda a terra, porque é a igreja que dá o tom para a família, para a sexualidade, para o que somos, para o que deixamos de ser. É a igreja. Porque nela habita o Espírito Santo do Senhor, não nessa comunidade, mas em mim e em você. Perceba, Daniel era capaz de discernir sonhos e visões.
Daniel era capaz de trazer respostas onde todo mundo estava ali correndo de um lado para o outro. E pode ter certeza, queridos, que a Deus nos capacitou para isso. O texto diz que eles eram 10 vezes mais capazes do que os outros para governarem no palácio. 10 vezes mais capazes. Uma inteligência fora do comum. Uma inteligência dobrada aos pés do Senhor. Mentes brilhantes que serviam ao Senhor. Mentes brilhantes que se humilhavam reconhecendo que tudo vem de Deus. Mentes brilhantes que reconheciam que o Senhor capacita para que nós sejamos, queridos, que estejamos na linha de frente da sociedade, na sociologia, na física, na música, em todos os espaços. É o crente, queridos, que Deus colocou aqui. Nós não precisamos evitar criando uma redoma onde nós estamos protegidos, discutindo qual que era a melhor teologia, arminiana ou reformada. Para, meu irmão, tem muito mais para a igreja fazer do que a gente ficar dentro de uma redoma discutindo teologia. Percebam. Deus nos fez para sermos sal e luz nessa geração. Deus nos fez para influenciarmos, para estarmos na vanguarda de todas as coisas. E para usarmos de todas as coisas, para usarmos da inteligência artificial, para usarmos o Instagram, para usarmos o Facebook, para usarmos o Orkut, o Orkut não existe mais, para usarmos tudo que está à nossa disposição, para estarmos à frente. Não é o Elon Musk, não é o Zuckerberg, é a igreja do Senhor, é você, jovem. Deus nos chamou para isto. Nós precisamos ter coragem de sair da retaguarda e irmos para a vanguarda. Para isso a gente precisa se preparar, precisa estudar, que venha mestrado, que venha pós-doc, que venha livre docência, que venha todas as coisas, para que a gente diga, olha, nós temos um Deus que nos capacitou para darmos o tom para todas as áreas do conhecimento neste mundo. E queridos, desculpa, nós estamos muito atrás, eu não sei se vai dar tempo. Porque parece que a nossa vida de crente se tornou assim: eu nasci, cresci, casei, me converti, vou para o céu, estou esperando minha aposentadoria para morrer. Deus não nos colocou para isso. Nós não nascemos para ser felizes, nós já somos felizes, porque Jesus já disse que nós já somos bem-aventurados. Nós nascemos para adorar e servir ao Senhor. Nós nascemos para colocar todas as nossas vidas à disposição do Senhor. Nós nascemos para colocar toda a nossa capacidade intelectual à disposição do Senhor. Mas, meus amados, nós vimos que os jovens da história serviram a Deus na sede. Desculpa, isso é normal, tá? Serviram a Deus na sede. Meu neto é meu auxiliar nas encrencas aqui. Serviram ao Senhor, a Deus, na sede influenciadora do mundo. Onde esses caras estavam? No topo, no governo do maior império daquele tempo. Eu creio que eles nunca sonharam com isso, porque eles estavam vivendo em Judá, na zona de conforto. Deus os tirou da zona de conforto para eles estarem naquele lugar. Que mais? Eles tinham, eu acho que eu estou lá atrás, né? Eles tinham a consciência de algo que muitas vezes falta em nós, da identidade deles na presença de Deus, longe de Jerusalém, longe da igreja, longe da família, longe dos amigos, mas não perderam a essência de quem eles eram. Eu queria conhecer a professora de escola dominical de Daniel, Azarias, Misael. Devia ser uma mulher muito boa, porque eles não perderam, eles estavam longe, jovens, que continuaram firmes no Senhor, que não falavam só dentro das quatro paredes do conforto da comunidade de Jerusalém, mas que estavam numa comunidade pagã, numa comunidade influenciadora, onde eles permaneceram firmes, dependentes e servos do Senhor. Esses jovens, queridos, eles eram letrados e profundos conhecedores da cultura
de como aquele povo andava, de como aquele povo tinha os seus valores e eles eram profundos conhecedores de todas as coisas. Vimos que esses jovens, eles eram versados em todo conhecimento, mas a mente deles estava cativa à vontade de Deus. Mente humilhada, inteligência humilhada, mentes brilhantes, a serviço do Senhor. Pare e pense. Nós vivemos uma geração de conhecimento. Aliás, de muita informação. Eu não sei se essa informação tem trazido conhecimento, mas vivemos uma geração que busca conhecimento. Estava conversando com um pastor que, quando nós éramos mais jovens, a gente não tinha tanta... Aliás, a gente tinha pouca informação. Poucos livros traduzidos. Para quem foi criado na igreja, o pastor pregava no domingo, nós ficávamos a semana toda absorvendo aquele sermão, porque não tinha pastores na mídia. Não tinha pastores no YouTube. O pastor acaba de pregar aqui, você vai para sua casa e fala, viu o pastor pregando a mesma coisa, mas ele foi muito mais profundo do que o meu. Acho que ele é melhor do que o pastor da minha igreja. Então, meus irmãos, o acesso que nós temos à informação hoje é quase que inesgotável. Tudo que nós quisermos aprender, vamos lá, dá um Google e você aprende tudo, o que presta e o que não presta. Agora eu pergunto, por que você busca conhecimento? Quais os seus objetivos quando você busca conhecer das coisas, que seja da cultura, que seja do mundo cristão? Por que nós estamos buscando conhecimento? Pare e pense. Pare e pense. O que nós queremos no mundo, ou do mundo? Fugir dele? Aproveitarmos-nos dele? Ou influenciá-lo a partir daquilo que somos, a partir da identidade que nós estamos em Cristo? Porque muitos de nós querem fugir do mundo. Senhor Jesus, volta logo, porque está feio demais, eu não vou me adaptar, eu não tenho inteligência para me adaptar a essas coisas novas. Ou nós absorvemos de todas as coisas, então vamos aproveitar do mundo, vamos aproveitar para colocar nas redes sociais aquilo que eu quero, vamos aproveitar para viajar, vamos aproveitar para gastar dinheiro, vamos aproveitar para pegar o cartão de crédito Black e fazer da nossa vida prazerosa. Ou você está aqui, querendo conhecer da cultura, querendo se aplicar, estudar do máximo possível para ser um influenciador deste mundo, a partir daquilo que você recebeu em Cristo Jesus. Pare e pense. Estamos nós absorvendo a cultura, imitando-a, ou trazendo uma resposta cultural, uma nova resposta a este mundo? Um novo rumo para este mundo, um rumo certo, onde Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Qual é a convicção de que nós temos do que somos em Deus? Em que aspectos nós parecemos com jovens da história? Lembre, esses jovens, e nós vamos ver nos versículos posteriores aqui, eles foram desafiados a negar a Deus. Eles foram desafiados a negar a identidade deles. Em que aspectos nós parecemos com os jovens da história? O que nos falta? Conhecimento de Deus e da história, ou a convicção de quem nós somos em Deus? Mas sabe o que é mais interessante, queridos? Nós vermos o resultado influenciador da inteligência humilhada. Esses jovens receberam tudo ali, e no capítulo 3 de Daniel, há uma proposta do rei. Ele levantou um grande poste ídolo, e a proposta era que todos os povos que ele dominava, enquanto se tocasse a trombeta, a cítara, os instrumentos músicos, todo mundo que ouvisse aquele barulho, deveria se ajoelhar e dizer: olha, esse ídolo é o nosso Deus, olha, nós vamos confiar nesse ídolo, nele está a nossa vida, o nosso futuro, a nossa família e tudo mais. E estão ali na grande praça central da Babilônia, passeando Sadraque, Mesaque e Abednego.
E de repente a trombeta toca, de repente aquele sonido toca, e todo mundo se dobra, todo mundo se ajoelha, todo mundo se encurva diante daquele Deus, porque quem não se encurvasse ia acender uma fornalha e colocar lá dentro, ia ser morto e colocado às traças, envergonhado diante de todo mundo. Para quem conhece a história diz que Sadraque, Abednego e Mesaque ficaram em pé, os três. Eu faço a seguinte conexão, né? Está numa final de campeonato, Corinthians e Palmeiras no Itaquerão, e aí no último minuto, o Renato Augusto faz um gol de Corinthians, todo mundo gol, e ficam três caras assim, sentados. Estranho? Esses meninos foram levados até a presença do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor ficou bravo com eles. Vocês não vão se ajoelhar diante do meu Deus, vocês não vão se ajoelhar diante do poste ídolos, onde todo mundo está encurvado de uma forma dependente diante disso. Não, nós não vamos. E fica sabendo, ó rei, que se Deus quiser nos livrar, Ele quis nos livre. Senão nós vamos morrer e nós não vamos perder a nossa fé no nosso Deus. E a palavra de Deus diz que a pira foi acendida, os caras que jogaram lá, os três foram mortos, porque o fogo era tão grande que eles foram derretidos. E qual não foi a surpresa do rei que viram? Não três, mas 4 lá dentro. Um bom ar-condicionado ligado, um ar-condicionado angelical, os três passeando lá. O rei, o que está acontecendo nesse negócio? Foi lá, tirou aqueles meninos de lá, e o rei disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a um Deus que não era o Deus deles. Deus está querendo jovens assim. Deus está querendo uma igreja assim. Uma igreja firme, que sabe quem é, que não nega o Senhor por pratos de migalhas, por serem perseguidos. E queridos, não tem triunfalismo nisso não. Eu sei que tem muitos cânticos que dizem: olha, se você não negar o Senhor, pode vir fornalha e você não vai ser derretido como Sadraque. Não. A igreja do primeiro século XX foi comida por leões, e não negaram o Senhor, felizes por morrerem por causa de Jesus. Nem sempre vai dar certo assim não, gente. Não tem esse anacronismo não, de que se aconteceu com eles, vai acontecer comigo. Não. Fica muito bonito em música gospel, mas na realidade a coisa não é assim não. Percebam. Eles se mantiveram firmes diante de uma ameaça. Jovens. Privilegiados. Qual que foi o resultado disso, queridos? Qual que é o resultado influenciador de uma mente, de mentes brilhantes que servem ao Senhor, que se submetem ao Senhor? É que todos glorificarão o nosso Senhor. Esse é o propósito de Deus. Mas páginas são viradas e lá no capítulo 6 nós vemos agora Daniel. Daniel já não era mais jovem. Daniel um senhor. Daniel, queridos, era o chefe de tudo ali. Depois do rei era Daniel. Imagine as pessoas que dependiam de Daniel. Os servos que dependiam de Daniel. E aí os camaradas, os invejosos, os 120 lá disseram assim: rei, faça uma lei em que em apenas um mês todos os joelhos se dobrem reconhecendo que tu és Senhor. Dario conhecia Daniel. Dario sabia que Daniel tinha uma disciplina de oração. 3 vezes ao dia ele orava, com seus olhos lá para a sua cidade, lá para Jerusalém. Bom, veio o decreto, o rei assinou, o rei se esqueceu de Daniel. O rei acho que ficou tão feliz: olha, vamos me adorar, vamos me servir, olha, eu vou ser adorado. Se esqueceu que Daniel tinha uma prática diferente. E aí, sela a lei, e Daniel continua orando 3 vezes ao dia ao seu Senhor, a Yahvé, ao Deus Criador, ao Todo-Poderoso. Os invejosos tiraram uma foto, mandaram no WhatsApp do rei, falou: rei, está vendo aqui? Olha lá,
O cara que tu confias. Já está em todas as redes sociais o Daniel orando. Olha lá o horário. 6, 9, 3 horas da tarde. O rei ficou triste. Palavra de rei não volta atrás. Daniel na cova dos leões. Leões famintos, ávidos para uma carne nova. E Daniel vai, tranquilo. Você sabe da história. Deus fechou a boca dos leões. O rei não dormiu aquela noite. Foi de manhãzinha. E qual a surpresa dele ao ver Daniel vivo? Então, o rei Dario, já está debaixo de um outro rei, então, o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas da terra onde eles dominavam, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império dos homens tremam e reverenciem o Deus de Daniel. Olha só o testemunho de Dario, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. No versículo 27, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Mentes brilhantes, a serviço do rei. Mentes que não são inteligentes para o seu bel prazer, para ganhar mais dinheiro, para ter um emprego bom, para dar uma qualidade de vida para sua família, mas que se coloca diante de Deus, influencia o meio em que vive, e a glória de Deus é prevalecida neste meio. O nome de Deus é glorificado. Percebam, jovens, a tecnologia virou o grande poste ídolo da nossa geração. A inteligência artificial está virando o grande poste ídolo da nossa geração, onde todos nós somos convidados a nos dobrar diante dela, a criarmos uma relação de dependência e confiança. E não deixe de usá-la, imagina. Não deixe de usar o ferramental. Não, você pode usar. Até para que a igreja esteja na vanguarda. Mas saibam, queridos, que nós somos convidados a nunca esquecermos que nós somos chamados, convocados, recebemos uma nova vida pela graça de Jesus para glorificarmos o único Deus, Senhor de todas as coisas, em quem não há mudança, não há sombra de variação, onde a sua palavra permanece para sempre. Por isso, jovens, estamos concluindo aqui. Estudem. Conheçam, busquem, mantenham a fé, influenciem, saibam quem vocês são em Cristo Jesus, colham os frutos. Jovens, agora é com vocês. Coloca a vida de vocês, a capacidade de vocês na dependência desse Deus. Não só imite, como se nós fôssemos algum animal que não tenha capacidade de refletir, de absorver, de aproveitar, de dizer não, e de olhar para cima e dizer: Senhor, meu desejo aqui é que teu nome seja glorificado. Jovens, é com vocês. Busquem conhecimento, busquem sabedoria, conheçam a cultura, conheçam tudo, mexam com tecnologia, porque o mundo vai ser isso mesmo. Para quem é mais velho aqui, sabe que um monte de profissão já foi embora, que depende agora de uma máquina para fazer. Ai, Senhor, e agora? Vamos ter que reciclar. É um absurdo nós vermos escolas ainda com giz e lousa. Onde os meninos já vão buscar conhecimento no Google. Eu tenho um neto de 6 anos que já conhece coisas que eu nem sei mais. Perceba, é ruim?
Não, a gente precisa se adaptar, mas saibam que nós não estamos aqui apenas para aproveitarmos das coisas, mas para colocarmos a nossa mente, todo o nosso conhecimento aos pés do Senhor, para que o nome dele seja glorificado a partir das nossas vidas. Por isso, mantenha a sua inteligência humilhada e que a sua mente seja brilhante, esteja na vanguarda, porém a serviço do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus não faça dessa semana apenas mais uma semana jovem, mas que essa semana te desafie. E você sabe o quantos desafios nós temos, mas Deus permanece o mesmo, distribuindo através do seu Espírito Santo poder ao seu povo, poder para estar à frente, poder para dar o tom, poder para dizer, olha aqui, olha, nós somos servos do Deus Todo-Poderoso, o caminho é este, a vida é esta, as coisas estão assim. Que Deus os abençoe, jovens, que Deus abençoe, pastor, que Deus abençoe cada um de vocês, e que a glória do Senhor seja conhecida e reconhecida através de nós.